Existem conexões que não começam com certeza. Começam com perturbações. Uma estranha perturbação emocional. Uma força silenciosa que a lógica não consegue organizar. Uma presença que entra na vida de alguém e de repente reorganiza a arquitetura do seu mundo interior sem permissão. E esse costuma ser o primeiro sinal. Não é amor, não é obsessão, nem mesmo compatibilidade, mas desestabilização psicológica. Porque quando duas pessoas estão destinadas a se encontrar num nível mais profundo do que a mente consciente, o inconsciente reage primeiro, muito antes de as palavras se tornarem claras, muito antes das intenções serem confessadas, muito antes de qualquer uma das pessoas compreender plenamente o que está acontecendo. Carl Jung acreditava que certos encontros ativam partes adormecidas da psique, arquétipos ocultos, feridas emocionais esquecidas, desejos reprimidos, dimensões ocultas da identidade. É por isso que algumas pessoas entram na sua vida aos poucos, mas deixam para trás verdadeiros terremotos emocionais. A conexão parece irracional, intenso demais para explicar, muito familiar para ser ignorado, emocionalmente carregado demais para ser ignorado, e muitas vezes o homem sente isso antes mesmo de compreender. É por isso que ele se torna inconsistente. Ele encara, em seguida, desaparece. Ele se aproxima, então recua. Ele se sente atraído por ela, mas ao mesmo tempo aterrorizado pelo que a existência dela começa a despertar dentro dele. Porque ela deixou de ser simplesmente uma mulher em sua realidade externa. Ela se torna um símbolo, uma projeção da ânima, um espelho psicológico que reflete tudo aquilo que ele evitou dentro de si. E os homens raramente reconhecem isso conscientemente. O ego prefere a certeza, controlar, distância emocional. Mas o inconsciente não se importa com o controle. Ela busca integração. Ela busca a verdade. Ela anseia por um confronto com o seu eu oculto. É por isso que essas relações raramente começam de forma pacífica. Começam com confusão, com contradições emocionais, com sincronicidades inexplicáveis que parecem quase absurdas. Ele pensa nela momentos antes de ela aparecer. Ela sonha com ele antes que ele envie uma mensagem. Eles se separam, no entanto, de alguma forma continuam se reencontrando através de correntes emocionais invisíveis. E as pessoas racionais muitas vezes ignoram esses momentos porque a cultura moderna treinou a mente para desconfiar da intuição. Mas Jung alertou repetidamente que o inconsciente se comunica simbolicamente, não logicamente, por meio de padrões, repetição, ressonância emocional, sincronicidade. O que o ego chama de coincidência, o inconsciente frequentemente experimenta como significado. E é aqui que algo mais profundo começa. Porque quando o universo coloca duas pessoas em caminhos psicológicos que se cruzam, raramente se trata apenas de romance. Trata-se de transformação, especialmente para a mulher. Inicialmente, ela pode interpretar a intensidade como destino emocional. Ela pode acreditar que a própria obsessão é prova de permanência. Mas, com o tempo, outra constatação começa a surgir. Essa conexão também está despertando-a. Não se trata apenas do seu desejo de ser amada, mas a sombra dela, seu medo de abandono, sua necessidade de validação, seus padrões de apego inconscientes, sua dependência emocional de reafirmação externa. E de repente a conexão se torna sagrada por uma razão completamente diferente. Não porque isso garanta a união, mas porque isso inicia a individuação. Jung descreveu a individuação como o processo de se tornar psicologicamente completo, a integração dolorosa de partes fragmentadas do eu. E certos relacionamentos aceleram esse processo com uma intensidade assustadora, porque provocam confrontos com a solidão, com insegurança, com repressão emocional, com as máscaras que as pessoas usam para sobreviver. É por isso que essas conexões parecem espirituais. Não porque sejam sempre feitas para durar para sempre, mas porque expõem a alma a si mesma. E o homem muitas vezes sofre em silêncio durante esse processo. Especialmente homens com tendência à evitação emocional. Especialmente homens condicionados a suprimir a vulnerabilidade. Uma mulher que ativa seu mundo inconsciente torna-se emocionalmente perigosa para ele.
Ela não é perigosa porque o machuca, perigosa porque ela o faz sentir profundamente. E muitos homens não estão preparados para o peso emocional da verdadeira intimidade psicológica. Ele resiste, não porque a ligação seja fraca, mas porque é poderoso. Marco Aurélio escreveu certa vez que as pessoas não são perturbadas pelos eventos em si, mas sim pela forma como percebem os eventos. E isso se torna dolorosamente verdadeiro aqui. O homem emocionalmente conflituoso não teme apenas o amor. Ele teme perder o controle. Ele tem medo de exposição emocional, dependência, precisar, rejeição. Ele teme se tornar transparente diante de alguém que consegue enxergar através da armadura, que ele passou anos construindo. Assim, seu comportamento torna-se paradoxal. Ele assiste aos vídeos dela obsessivamente, enquanto finge indiferença. Ele se afasta após momentos de proximidade. Ele se torna frio após demonstrar vulnerabilidade emocional. Ele cria distância justamente quando o vínculo emocional se aprofunda. E a mulher se sente confusa com essa contradição, porque ela pressente a profundidade por trás do silêncio dele. Ela sente a atenção dele mesmo quando ele não diz nada. Sua energia permanece psicologicamente presente. E isso cria uma das tensões emocionais mais dolorosas que se possa imaginar. Sentir-se profundamente desejado, porém emocionalmente reprimido. Mas essa tensão em si costuma ser outro sinal. Porque a atração inconsciente raramente é tranquila no início. É uma sensação de desestabilização. A alma reconhece aquilo que o ego ainda não consegue aceitar. E quando o universo começa a atrair duas pessoas uma em direção à outra por meio da evolução psicológica, o relacionamento externo muitas vezes reflete primeiro o conflito interno, causantes da clareza, distância antes da compreensão, gatilhos emocionais antes da maturidade emocional. E é aí que a maioria das mulheres se perde. Eles começam a buscar certezas, tentando decifrar cada sinal confuso, toda resposta atrasada, toda inconsistência emocional. Mas a verdade mais profunda é esta. A conexão nunca teve a intenção de destruir a paz dela. O objetivo era revelar onde a paz estava, ausente dentro dela. E essa constatação muda tudo. Porque no momento em que uma mulher para de implorar por esclarecimentos, ela começa a incorporá-lo. Ela para de tentar forçar resultados emocionais. Ela para de dar explicações excessivas sobre o seu valor. Ela para de se diminuir para continuar emocionalmente palatável. E algo profundo acontece quando a energia feminina se torna centrada nas emoções. As mudanças dinâmicas, não por meio de manipulação, não através de jogos, mas através da gravidade psicológica. Porque a calma perturba as pessoas emocionalmente conflituosas muito mais do que a busca por algo concreto jamais conseguirá, especialmente homens que vivem em repressão emocional. Sêneca escreveu que o verdadeiro poder pertence à mente disciplinada. E a soberania emocional é exatamente isso. A capacidade de manter a estabilidade interna mesmo quando o mundo externo parece incerto. É por isso que o universo muitas vezes atrasa a clareza dessas conexões. Porque pessoas estão sendo preparadas psicologicamente. Uma delas é aprender a ser vulnerável. A outra é aprender a se respeitar. Uma delas é o enfrentamento da repressão emocional. Outra coisa é aprender a se desapegar da validação. E os sinais aparecem muito antes de a união sequer existir. As sincronicidades. A intensidade emocional. As repetidas separações e retornos. A incapacidade de se esquecerem completamente um do outro. A estranha sensação de que algo inacabado permanece entre eles. Mas o que a maioria das pessoas não entende é o seguinte. Esses sinais não são promessas, são convites. Convites para uma autoconsciência mais profunda. E é aqui que tudo começa a mudar lentamente, porque eventualmente a mulher começa a notar algo inesperado. Quanto mais ela volta a ser ela mesma, quanto mais a conexão se transforma. Inicialmente não externamente, internamente. Sua ansiedade diminui. Sua dependência emocional diminui. Sua obsessão se dissolve em observação, e de repente ela já não teme perdê-lo, porque ela não está mais se perdendo.
E, paradoxalmente, este é geralmente o momento em que o homem sente a ausência dela com mais intensidade. Não quando ela persegue, não quando ela implora, mas quando a energia dela se aquieta. Porque os homens com estilo de vida emocionalmente evitativo são profundamente sensíveis a mudanças energéticas que não conseguem explicar conscientemente. Ele sente o silêncio, o afastamento emocional, o desaparecimento da perseguição inconsciente. E seu próprio inconsciente começa a entrar em pânico. A própria intimidade que ele temia agora parece distante. E isso desperta outra camada de conflito emocional dentro dele. Mas o que acontece a seguir é ainda mais profundo. Porque algumas conexões não são estabelecidas por necessidade emocional. Eles são reunidos pela evolução psicológica. E a evolução sempre começa na escuridão antes de alcançar a clareza. Chega um momento nessas relações em que o silêncio se torna mais ensurdecedor do que a comunicação. Nenhuma confissão foi feita. Nenhum relacionamento se formou completamente. No entanto, ambos se sentem psicologicamente entrelaçados de maneiras que não conseguem explicar a ninguém, principalmente ele. Porque, enquanto a mulher muitas vezes experimenta a intensidade emocional conscientemente, o homem frequentemente a experimenta primeiro inconscientemente. Seu corpo reage antes de sua linguagem. Seu sistema nervoso reconhece o significado emocional muito antes de seu ego permitir. O reconhecimento, e isso cria uma das dinâmicas mais estranhas da psicologia humana. Ele se sente atraído por ela enquanto resiste simultaneamente à própria força da qual não consegue escapar. Carl Jung compreendeu profundamente essa contradição. Ele acreditava que o inconsciente sempre busca a completude. A psique está constantemente tentando restaurar o equilíbrio, confrontando as partes de si mesma que negou, rejeitou ou ocultou. É por isso que certas pessoas chegam carregando uma força emocional muito maior do que a lógica pode justificar. Eles ativam material psicológico inacabado. Na mente dele, a mulher se torna mais do que ela mesma. Ela se torna um símbolo, uma personificação da delicadeza em que ele nunca se permitiu confiar. Profundidade que ele não pode controlar. Uma intimidade que ameaça as defesas emocionais que ele passou anos construindo. E homens emocionalmente instáveis frequentemente confundem vulnerabilidade com perigo. Assim, ele fica em conflito. Não porque ele não se sinta suficiente, mas porque ele sente tudo muito rápido. É por isso que ele pode desaparecer após momentos profundos de conexão, após um contato visual que pareceu íntimo demais, após conversas que revelaram verdades demais. Após sentir a segurança emocional que secretamente almeja, mas não sabe como manter. O ego interpreta a exposição emocional como fraqueza. Especialmente os egos masculinos, condicionados pelo orgulho, pela busca de desempenho e pela repressão emocional. O inconsciente interpreta a exposição emocional de forma diferente, como libertação, e essa guerra interna começa a consumi-lo silenciosamente. Isso pode ser frequentemente percebido em suas contradições. Ele quer ter acesso à energia dela, mas teme tornar-se dependente disso. Ele anseia por proximidade, porém sabotagens constantes. Ele observa de longe, retorna inesperadamente, cria desculpas para contato. Em seguida, recua novamente para uma distância emocional, como se tivesse vergonha da própria vulnerabilidade. E a mulher se sente presa nessa ambiguidade, porque no fundo ela sente sinceridade por trás da confusão dele. É isso que torna a conexão difícil de ser desfeita. Não é fantasia. É conhecimento, um profundo reconhecimento psicológico que transcende a atração superficial. E esse reconhecimento também a afeta. Inicialmente ela pode ficar emocionalmente consumida pela tentativa de compreendê-lo. Ela estuda seus padrões. Busca significados ocultos por trás de seu comportamento, aguarda por uma certeza emocional. Mas, lentamente, outra transformação começa a se desdobrar dentro dela. Uma situação dolorosa. Ela começa a perceber que o amor sem presença emocional cria uma carência emocional. E essa percepção marca o início do despertar feminino.
Porque a psique feminina não evolui através da perseguição, ela evolui através da lembrança, recordando o seu valor, recordando sua dignidade emocional, lembrando que o autoabandono disfarçado de amor continua sendo autoabandono. É por isso que conexões emocionalmente transformadoras muitas vezes começam com obsessão, mas eventualmente exigem desapego. Não é frio, não é indiferença. Desapego da dependência emocional. E é aqui que o estoicismo entra discretamente na jornada psicológica, não como insensibilidade emocional, mas como domínio interior. Epiteto ensinava que o sofrimento começa quando tentamos controlar o que está fora de nós. E em nenhum lugar isso é mais visível do que em relacionamentos emocionalmente incertos. A mulher sofre mais quando tenta arrancar clareza de alguém que ainda está em guerra consigo mesmo, porque homens emocionalmente indisponíveis raramente estão vazios. Eles estão sobrecarregados, dominados por feridas não cicatrizadas, vergonha não processada, medo da inadequação, medo da rendição. Muitos homens acreditam secretamente que o amor irá expor todas as suas fragilidades. Assim, eles se apegam ao controle emocional como forma de sobrevivência. Mas a alma não. Pode evoluir apenas através do controle. Com o tempo, a repressão torna-se insuportável. E é frequentemente nesse momento que os sinais se intensificam. O estranho retorna. As mensagens inesperadas após um longo silêncio. A tensão emocional que nenhuma das duas pessoas consegue romper completamente. Porque os laços inconscientes não se dissolvem apenas com a distância física. A psique se lembra daquilo que o ego tenta suprimir. E algo quase assombroso começa a surgir. Ele compara outras mulheres, a elas sem admitir. Ele busca a profundidade emocional dela em pessoas que não conseguem replicar sua presença psicológica. Ele tenta se distrair com lógica, rotina, ambição, até mesmo prazeres passageiros, contudo, sua marca emocional permanece. Não porque ela tenha tido um desempenho perfeito, mas porque ela despertou algo adormecido dentro dele. Jung chamou esse confronto com o inconsciente de algo ao mesmo tempo aterrador e sagrado. Aterrorizante porque desmantela ilusões. Sagrado porque inicia a transformação. E a mulher acaba por passar também pela sua própria transformação sagrada, principalmente quando ela parar de interpretar a inconsistência dele como prova de sua própria inadequação. Isso muda tudo, porque mulheres emocionalmente feridas frequentemente internalizam a confusão masculina como rejeição pessoal. Mas a incapacidade dele de manter intimidade emocional não é prova de que ela não tenha valor. É uma prova de sua fragmentação. E quando ela realmente entende isso, sua energia se transforma profundamente. Ela para de tentar salvá-lo de si mesmo. Ela deixa de transformar o silêncio em falsa esperança. Acaba com a romantização da indisponibilidade emocional. Ela para de sacrificar sua paz por migalhas emocionais. E, estranhamente, é frequentemente nesse momento que ele a sente com mais intensidade. Porque as pessoas com estilo de vida emocionalmente evitativo dependem muito do acesso ao inconsciente. Enquanto ela o perseguir emocionalmente, ele permanecerá, psicologicamente na defensiva. Mas quando a energia dela se volta para dentro, quando ela se centra, quando ela se distancia emocionalmente da necessidade de que ele a escolha, a dinâmica se desestabiliza. De repente, ele sente a possibilidade de perda. Não se trata de uma perda superficial, perda psicológica, a perda da única pessoa que o fez confrontar seu mundo emocional autêntico. E isso cria uma enorme pressão interna, porque agora a sua sombra se ergue mais forte. A sombra que Jung descreveu não é apenas escuridão, é o eu rejeitado, o eu vulnerável, o eu enlutado, o eu emocionalmente honesto. E muitos homens passam anos fugindo desse confronto, mas conexões profundas aceleram esse processo. O universo não une certas pessoas para manter o conforto emocional. Isso os une para expor a verdade emocional. E a verdade emocional raramente é conveniente. Desfaz as ilusões, destrói máscaras, revela dependência, revela o medo. É por isso que esses relacionamentos muitas vezes
parecem espiritualmente exaustivos antes de se tornarem esclarecedores. Ambas as pessoas estão sendo psicologicamente desmanteladas. Aprende-se a ser vulnerável. O outro aprende a estabelecer limites emocionais. Enfrenta-se o medo da intimidade. O outro enfrenta o medo do abandono. E por baixo de todo esse caos emocional, algo mais profundo continua a se desdobrar invisivelmente. O movimento em direção à integração, em direção à plenitude, em direção à maturidade emocional. Mas esse processo exige sofrimento primeiro. Não se trata de sofrimento sem sentido. Sofrimento transformador. O tipo de obstáculo a que Marco Aurélio se referia quando disse que o obstáculo se torna o caminho. Porque a própria dor revela os padrões inconscientes que precisam ser curados. E, eventualmente, a mulher começa a notar algo extraordinário. Quanto mais ela se recupera, quanto menos ela precisar de certezas da parte dele. Ela ainda sente a conexão, mas já não controla o sistema nervoso dela. Ela não. Acorda mais desesperada por validação. Ela não mede mais o seu valor pela atenção dele. Já não interpreta o silêncio como prova de que não é amável. Em vez disso, ela se torna observadora. Calma, centralizado. E essa quietude emocional cria um tipo diferente de poder, uma força silenciosa. O tipo que não implora, não persegue, não se desestabiliza emocionalmente quando alguém se afasta. Porque o verdadeiro poder feminino não se manifesta em gritos, está ancorado. E os homens emocionalmente conflituosos sentem essa mudança imediatamente, mesmo à distância, principalmente de longe, porque aquilo que antes parecia emocionalmente acessível agora parece distante, inacessível, quase intocável, e de repente ele começa a questionar tudo o que tentou suprimir. Mas o que emerge desse conflito interno em seguida é ainda mais profundo, porque às vezes o universo separa duas pessoas temporariamente apenas para forçá-los a se tornarem quem eram incapazes de ser quando se conheceram. Existe uma verdade dolorosa escondida em conexões profundas. O momento certo raramente é acidental. Duas pessoas podem se reconhecer profundamente e ainda assim não estarem emocionalmente preparados para o que a conexão exige deles. É por isso que alguns relacionamentos chegam como se fossem obra do destino, mas se desenrolam como o caos. Porque reconhecimento não é o mesmo que prontidão. E em nenhum lugar isso é mais visível do que em um homem que encontra uma mulher capaz de tocar as partes, inconscientes dele que ele passou a vida inteira evitando. Inicialmente ele sente fascínio, uma curiosidade quase magnética. Ele não consegue explicar completamente por que a presença dela o afeta de forma diferente. As conversas permanecem em sua mente por mais tempo do que deveriam. A energia dela o acompanha até mesmo no silêncio. Até os momentos mais banais começam a carregar um peso emocional incomum. Mas por trás do fascínio, outra emoção desperta silenciosamente. Temer, não medo dela, medo que ele sente de si mesmo perto dela. Medo de se tornar emocionalmente visível. Porque certas mulheres, sem saber, desmantelam as defesas emocionais masculinas simplesmente através da autenticidade. Não através da manipulação, não através da sedução, mas através de uma profundidade emocional que transcende a performance e atinge a psique diretamente. E os homens condicionados a sobreviver emocionalmente através do controle vivenciam isso como uma desestabilização. De repente, coisas que não consegue organizar racionalmente. Ele tenta esconder o ciúme. É um anseio que ele se recusa a admitir. Uma dependência emocional se forma sob seu orgulho. Assim, sua sombra emerge. Jung acreditava que a sombra contém tudo o que o ego rejeita em si mesmo: fraqueza, necessidade, vulnerabilidade, fome emocional, tristeza. E quando um relacionamento ativa o lado sombrio, as pessoas raramente se comportam com calma. Elas se tornam contraditórias. Reativo, evitativo. Ele pode criticar. Justamente a mulher que secretamente admira. Afastar-se quando a intimidade se aprofundar. Criar distância desnecessária após momentos de proximidade emocional. Não porque a conexão não tenha significado, mas porque o próprio significado se torna avassalador.
E é aqui que a mulher começa a enfrentar sua própria encruzilhada psicológica. Porque ela pode se perder tentando curá-lo ou descobrir-se através do espelho que a conexão proporciona. Inicialmente, muitas mulheres optam inconscientemente pelo autoabandono. Eles ficam hiperatentos. Disponibilidade emocional além dos limites saudáveis. Paciente além da razão. Eles interpretam a resistência como amor. Mas, com o tempo, o esgotamento começa a revelar uma verdade mais profunda. O amor que exige constante sacrifício emocional corrói lentamente o respeito próprio. E essa constatação dói, porque o coração feminino muitas vezes confunde intensidade emocional com equilíbrio emocional. Mas a intensidade por si só não prova nada. O trauma gera intensidade. O medo gera intensidade. A incerteza gera intensidade. O que gera paz é a maturidade emocional. E o amor emocionalmente maturo muitas vezes sobrevive à instabilidade. Por meio da saudade, distância, sinais contraditórios, afeição intermitente. O sistema nervoso torna-se viciado na imprevisibilidade. Contudo, a alma vai se exaurindo silenciosamente. E é aqui que tudo começa a mudar lentamente dentro dela. Não de repente, não de forma dramática, mas de forma sutil. Ela começa a observar em vez de perseguir, ouvir em vez de presumir, proteger a sua paz em vez de provar o seu valor. E essa mudança interna altera toda a estrutura energética da conexão, porque as mulheres, centradas na psicologia, tornam-se espelhos dos quais os homens não conseguem escapar facilmente, especialmente homens com tendência à evitação emocional. A calma dela o obriga a confrontar o próprio caos. O amor próprio dela expõe a inconsistência emocional dele. O silêncio dela amplifica o ruído interior dele. E, de repente, a conexão deixa de funcionar por meio da busca. Funciona através da reflexão. É por isso que a separação muitas vezes se torna parte do amor transformador. Não é punição, preparação. O universo às vezes impede o acesso, forçando ambas as pessoas a se voltarem para o seu interior, forçados a confrontar a si mesmos. Sêneca escreveu certa vez que a solidão revela o que a conversa esconde. E a solidão revela tudo nessas conexões. A mulher descobre onde se abandonou, emocionalmente. O homem descobre o quão profundamente a ausência dela afeta seu mundo interior. E a ausência afeta homens emocionalmente reprimidos de uma maneira diferente do que as pessoas imaginam. Muitos homens reprimem as emoções durante a presença apenas para ser consumido por eles na sua ausência. Porque a distração desaparece. O ego perde o controle externo e o inconsciente se eleva com mais força. De repente ele se lembra de detalhes que havia ignorado antes. A voz dela, seu calor emocional, a segurança que ele sentia perto dela, a rara sensação de ser compreendido psicologicamente. E a compreensão é perigosa para pessoas emocionalmente reservadas. Porque, quando alguém realmente enxerga a realidade, as conexões superficiais se tornam insuportáveis. É por isso que ele pode tentar retornar repetidamente, nem sempre conscientemente. Às vezes através de desculpas, comunicação indireta, reaparecimentos aleatórios, verificação emocional à distância. Porque a psique luta para liberar o que sente como psicologicamente inacabado. Mas agora a mulher começou a evoluir. Ela ainda o sente, profundamente, mas ela já não interpreta a saudade emocional como uma ordem para se abandonar. E este é o início da soberania emocional feminina. Um estado onde existe amor sem autodestruição, onde houver desejo sem desespero, onde houver abertura emocional sem perda de limites. Essa transformação muda completamente a sua presença. Ela se torna menos reativa, menos ansioso, mais intuitivo. Ela para de exigir clareza em meio à confusão. E, ironicamente, essa estabilidade emocional muitas vezes intensifica ainda mais a sua atração. Porque os homens que sofrem de carência emocional são profundamente afetados por mulheres que personificam a paz interior, não uma paz meramente performática, paz verdadeira. O tipo de autoconhecimento que tem raízes na consciência individual.
Marco Aurélio acreditava que a alma se tingia com a cor de seus pensamentos, e mulheres emocionalmente. Soberanas cultivam mundos interiores que não são mais governados pelo medo. Eles deixam de interpretar respostas atrasadas como reflexos de seu valor. Pare de competir pela atenção emocional. Pare de se desesperar diante da incerteza. Em vez disso, começam a escolher a si mesmas repetidamente, silenciosamente, consistentemente. E essa energia se torna transformadora, não apenas para ela, mas para ele também. Porque agora ele enfrenta uma realidade emocional completamente diferente. Ela já não está emocionalmente disponível da mesma forma inconsciente. Ela parece mais tranquila em termos de energia, mais distante, menos controlável. E isso o perturba profundamente. Porque os homens com estilo de vida evitativo emocionalmente muitas vezes sentem-se mais seguros quando detêm inconscientemente poder emocional. Mas, uma vez que a mulher se recentra emocionalmente, o equilíbrio muda. Agora ele precisa confrontar sua própria vulnerabilidade diretamente. Agora ele precisa escolher. Continue se escondendo atrás de defesas emocionais ou arriscar uma intimidade genuína. E a intimidade genuína aterroriza egos fragmentados. Porque a intimidade exige verdade, não é desempenho, não há controle. Não são jogos emocionais. Verdade, a verdade do desejo, a verdade sobre o medo, a verdade sobre a necessidade emocional. E muitos homens passam anos evitando essas verdades por meio de distração, ambição, distanciamento ou insensibilidade emocional. Mas, com o tempo, os laços profundos acabam por aprisionar a alma. O inconsciente recusa a supressão permanente. É por isso que, depois de um certo ponto, os sinais se tornam impossíveis de ignorar. Os retornos repetidos, a atração emocional que sobrevive à distância, a sensação de que a própria vida continua rearranjando as circunstâncias para forçar um confronto interno. E ainda assim, nada disso garante a união. Essa é a verdade mais difícil de todas. Algumas pessoas são enviadas para a vida umas das outras, não para si completarem, mas para despertar uns aos outros, para iniciar a transformação, para forçar a evolução emocional. E às vezes a maior prova de que o universo quer duas pessoas juntas não é a harmonia imediata, mas a destruição de tudo dentro deles que era incapaz de sustentar o amor verdadeiro. E o que começa a emergir após essa destruição é algo muito mais profundo do que atração, algo que nenhum dos dois esperava. Um confronto consigo mesmo que já não podem evitar. Os laços mais profundos raramente se desfazem por falta de amor. Elas desmoronam porque as pessoas envolvidas ainda estão divididas internamente. Uma parte anseia por intimidade. Outra parte estava apavorada com isso. Uma parte deseja a rendição. Outro indivíduo que se agarra desesperadamente ao controle. E quando duas pessoas psicologicamente feridas se encontram no nível do inconsciente, a relação se torna mais do que emocional. Torna-se arquetípico. Um confronto sagrado entre máscaras e verdade. É por isso que essas conexões muitas vezes parecem exaustivas antes de se tornarem claras. A mulher sente a atração emocional dele. O homem percebe a importância psicológica dela. No entanto, ambos permanecem presos em guerras internas invisíveis que nenhum dos dois compreende completamente. Principalmente ele, porque o conflito emocional masculino é frequentemente silencioso. Uma mulher pode chorar, reflita, expressar. Mas muitos homens se fecham em si mesmos. Eles reprimem as emoções sob a rotina, a distração, o trabalho, o isolamento e o orgulho. No entanto, a repressão não elimina o sentimento. Isso intensifica a situação no subsolo. Jung alertou que aquilo que permanece inconsciente acaba por controlar o comportamento a partir das sombras. E os homens que evitam as emoções tornam-se exemplos vivos dessa verdade. Quanto mais profundamente eles sentem, quanto mais eles resistirem à fonte do sentimento. Porque o apego emocional profundo ameaça a identidade que eles construíram em torno da autossuficiência. Assim, ele cria distância. Não porque ela não signifique nada, mas porque ela significa muito para mim.
E essa contradição começa lentamente a consumi-lo por dentro, principalmente quando ela parar de correr atrás. Principalmente quando a energia dela muda da busca emocional para a quietude emocional. Inicialmente ele pode interpretar o silêncio dela como distanciamento, como indiferença, como um afastamento emocional. Mas por trás dessa suposição, algo mais sombrio começa a emergir, porque agora ele sente a ausência dela sem o consolo de saber que ela ainda o espera emocionalmente. E pessoas com estilo de vida emocionalmente evitativo muitas vezes só reconhecem plenamente o vínculo afetivo quando este desaparece. Não porque sejam cruéis, mas isso ocorre porque a supressão atrasa a consciência emocional. O inconsciente processa o luto lentamente, especialmente em pessoas treinadas para se desconectar da vulnerabilidade. Então, enquanto ela começa a se recuperar, ele frequentemente começa a se descontrolar, silenciosamente. Em particular, ele revisita conversas antigas, velhas lembranças, momentos emocionais antigos que ele antes minimizava. E de repente os detalhes se tornam insuportáveis. O jeito como ela o olhava quando ele se sentia destruído. A paciência que ela lhe ofereceu. A segurança emocional que ele rejeitava porque não sabia como recebê-la. E agora a culpa entra em cena. Não se trata de culpa manipuladora. Culpa existencial há. Constatação de que o medo pode ter sabotado algo profundamente significativo. Mas, entretanto, a mulher está se transformando em alguém completamente diferente. E essa transformação é o verdadeiro ponto de virada da história, porque ela já não romantiza o sofrimento emocional. Ela começa a entender que o amor que exige ansiedade emocional constante não é sagrado simplesmente por ser intenso. A intensidade sem estabilidade acaba se tornando violência emocional contra si mesmo. E mulheres emocionalmente maduras eventualmente param de confundir desejo com alinhamento. Essa constatação altera o sistema nervoso dela. Ela fica mais calma, mais criteriosa, menos reativo emocionalmente. Ela para de procurar significados ocultos em comportamentos inconsistentes. Porque a clareza já não exige obsessão. E é aqui que a sabedoria estoica se funde lindamente com a maestria emocional feminina. Epiteto ensinava que a liberdade começa quando uma pessoa deixa de buscar controle sobre resultados externos. A mulher emocionalmente soberana finalmente entende isso. Ela não pode forçar a cura dele. Não é possível acelerar seu despertar. Não consigo prepará-lo emocionalmente com amor. E, estranhamente, aceitar isso gera paz. Não porque ela deixe de amá-lo, mas porque ela deixa de se abandonar no processo. Essa é a diferença entre apego e amor consciente. O anexo diz: preciso que você me escolha para que eu me sinta digno. O amor consciente diz: posso honrar o que sinto sem me trair. O universo muitas vezes espera por essa transformação exata antes de revelar a verdade mais profunda da conexão. Porque a mulher nunca deveria ter se perdido em meio à confusão dele. Ela deveria se encontrar através disso. É por isso que muitos relacionamentos espiritualmente significativos começam de forma dolorosa. Elas expõem feridas inconscientes antes que a harmonia emocional se torne possível. O medo da rejeição, o medo do abandono, o medo da intimidade, o medo de ser verdadeiramente visto. Toda fratura oculta vem à tona. E esse processo parece insuportável porque o ego interpreta o desmantelamento emocional como morte. Mas psicologicamente é um renascimento, individuação, a lenta integração de partes fragmentadas em um ser humano mais completo. E algo extraordinário começa a acontecer agora. A energia da mulher torna-se magnética de uma forma completamente diferente, não por meio de sedução, não por meio de perseguição, mas através do alinhamento interior. Emocionalmente equilibradas, irradiam paz inconscientemente. A presença deles transmite uma sensação de segurança, seguro, e os homens emocionalmente conflituosos sentem isso profundamente. Porque pessoas com divisões internas anseiam por aquilo que não conseguem criar sozinhas. A calma dela torna-se inesquecível para ele, especialmente em um mundo viciado em caos emocional.
principalmente após vivenciar relacionamentos baseados apenas na validação do ego, atração superficial ou jogos emocionais. Ele percebe tarde demais que o que sentia por ela era diferente. Não porque ela fosse perfeita, mas porque ela alcançou partes dele que ninguém mais havia alcançado. E essa constatação começa a derrubar suas defesas lentamente. Não tudo de uma vez. A transformação nunca acontece de uma vez só. O ego resiste até que o esgotamento se torne maior que o medo. E, eventualmente, muitos homens chegam a um ponto em que a própria evitação se torna dolorosa, onde o silêncio parece mais pesado que a vulnerabilidade, onde fingir indiferença se torna emocionalmente impossível. E é aqui que tudo muda novamente, porque agora a conexão não gira mais em torno da fantasia, tudo gira em torno da verdade. Ele consegue se confrontar honestamente consigo mesmo? Será que ele conseguirá se libertar da armadura emocional que protege suas feridas? Será que ele pode parar de confundir controle com força? E, igualmente importante, será que ela conseguirá manter a calma independentemente da resposta dele? Este se torna o teste espiritual final, porque o amor emocionalmente evoluído não exige autotraição. A mulher finalmente compreende que sua paz não pode depender da estabilidade emocional de outra pessoa, nem mesmo dele, principalmente não o dele, e essa constatação a liberta. Ela ainda sente a conexão, ainda sente o fio invisível que os une, ainda reconhece as estranhas sincronicidades que se seguiram à sua jornada. Mas ela já não teme as consequências, porque ela finalmente confia em si mesma. Marco Aurélio escreveu certa vez que a alma ganha força ao permanecer calma em meio à incerteza. E agora ela faz exatamente isso, sem perseguição, sem colapso emocional, sem obsessão com prazos. Apenas presença, apenas o respeito próprio, apenas clareza emocional. E paradoxalmente, é frequentemente nesse momento que o universo começa a reorganizar tudo. Porque, psicologicamente, as pessoas só se tornam capazes de uma união saudável depois de confrontarem as partes de si mesmas que a teriam destruído. E o que emerge após esse confronto não é a intensidade desesperada que eles experimentaram antes. É algo mais tranquilo, deeper, mais assustador em sua honestidade. O amor que já não se baseia na carência emocional, mas por escolha consciente. E o sinal final começa a aparecer aqui. Não por obsessão, não em meio ao caos, mas em paz. No fim das contas, o universo não mede o amor pela intensidade, mede isso por meio de transformação, pela pessoa em que ambas se transformam após o encontro. E essa é a verdade que a maioria nunca entende quando se fala de destino. O destino nem sempre implica união imediata. Não é uma harmonia instantânea. Não é um romance fácil. Às vezes o destino chega disfarçado de destruição emocional, homo-separação, silêncio, confusão, longas noites questionando a própria realidade. Porque certas conexões são projetadas para desmantelar o falso eu antes que duas pessoas possam realmente se conhecer. E quando o universo quer duas almas juntas, os primeiros sinais raramente aparecem externamente. Eles aparecem internamente. No colapso das antigas identidades, o homem emocionalmente indisponível começa a sentir emoções que passou anos reprimindo. A mulher ansiosa começa a descobrir uma paz que nunca acreditou poder ter sozinha. Ambos estão sendo remodelados, não apenas um pelo outro, mas sim pelo que essa conexão desperta dentro deles. E por fim, a mulher compreende algo profundo. O relacionamento nunca exigiu que ela corresse atrás de amor. Estava pedindo a ela que incorporasse aquilo, tornar-se emocionalmente íntegro, independentemente do resultado. Essa constatação transforma a essência da sua alma. Ela não fica mais esperando impotente por mensagens. Já não interpreta a distância como prova de inadequação. Já não confunde sofrimento emocional com devoção. Em vez disso, ela se torna profundamente presente consigo mesma. Ela começa a proteger seu sistema nervoso, protegendo a paz dela, proteger a sacralidade do seu mundo emocional. E isso cria um tipo de brilho discreto, impossível de imitar, porque o verdadeiro poder feminino não surge de ser escolhida.
Surge do autocontrole, da integridade emocional, da capacidade de permanecer gentil sem se tornar autodestrutivo. Carl Jung acreditava que a integração psicológica requer o confronto tanto com a luz quanto com a escuridão dentro de si. As partes feridas, as partes carentes, as partes temerosas. A criança abandonada escondida sob a identidade adulta. E essa ligação a forçou a esse confronto, dolorosamente, mas, sinceramente. Ela teve que encarar os momentos em que confundiu amor com dependência emocional, onde ela aceitou a inconsistência por medo de perder a conexão, onde ela traiu sua intuição para preservar a esperança. Contudo, em meio a esse sofrimento, algo extraordinário emergiu. Clareza. Não amargura, não é dormência, clareza. E a clareza é uma das formas mais elevadas de liberdade emocional, porque agora ela o vê com clareza. Não como uma fantasia, não como um salvador, não como um vilão, mas como um ser humano que luta contra suas próprias feridas inconscientes. Um homem dividido entre o desejo e o medo, entre intimidade e autoproteção, entre a verdade emocional e a defesa do ego. E, de repente, a compaixão substitui a obsessão. Ela não precisa mais decifrar cada silêncio, porque ela entende a psicologia mais profunda por trás disso. Pessoas emocionalmente reprimidas frequentemente comunicam, através da ausência, o que não conseguem expressar por meio da linguagem. Contudo, compreendê-lo já não exige que ela se sacrifique. Esse capítulo chegou ao fim. E, curiosamente, é exatamente nesse momento que a conexão se transforma novamente. Porque a energia emocionalmente soberana transforma tudo o que toca. A mulher que antes buscava ansiosamente por segurança, agora se sente segura em meio à incerteza. Ela já não teme os finais da mesma forma, porque ela finalmente descobriu algo mais forte do que a validação externa. Estabilidade interior. Sêneca escreveu certa vez que uma pessoa sofre mais na imaginação do que na realidade. E por muito tempo, seu sofrimento veio da projeção, projetando o abandono futuro, projetando rejeição, projetando uma catástrofe emocional, mas agora ela existe no presente, e a presença dissolve o medo. Não completamente, mas chega. O suficiente para parar de perseguir, o suficiente para parar de se abandonar, o suficiente para finalmente deixar a vida seguir seu curso sem se agarrar desesperadamente ao controle. E essa entrega cria uma paz diferente de tudo que ela já havia experimentado. Não se trata de rendição passiva, rendição consciente. A compreensão de que aquilo que realmente lhe é destinado jamais exigirá a destruição de seu espírito. Este se torna o despertar emocional final. Porque muitas pessoas acreditam que o universo envia sinais para garantir resultados românticos. Mas, muitas vezes, os sinais existem por um motivo completamente diferente. Para guiar ambas, as pessoas de volta a si mesmas. De volta à autenticidade, de volta à verdade emocional, retorno à integridade psicológica. E se a união acontecer depois disso, acontece de forma diferente, não por obsessão, não por meio de dependência emocional, mas através da consciência mútua, por meio de duas pessoas que confrontaram suas sombras em vez de fugir delas. Duas pessoas que pararam de buscar validação e começaram a oferecer presença. Duas pessoas que aprenderam que o amor verdadeiro não se constrói a partir do caos emocional. É construído a partir da consciência, da responsabilidade, da vulnerabilidade, da paz interior. E se a união não acontecer, a transformação ainda permanece sagrada, porque a conexão cumpriu seu propósito. Isso despertou a alma. É por isso que relacionamentos verdadeiramente transformadores nunca deixam as pessoas inalteradas. Ou aprofundam feridas inconscientes, ou forçar uma evolução profunda. E por fim, a mulher percebe que não precisa mais da certeza do próprio universo. Ela já não procura sinais obsessivamente, porque ela se tornou o símbolo. O sinal de que a cura é possível. Essa maturidade emocional é possível. É possível encontrar paz após um coração partido. Ela agora entende que o amor nunca deve exigir o abandono da dignidade. Essa profundidade emocional não significa nada sem responsabilidade emocional.
A verdadeira intimidade só pode existir entre pessoas dispostas a se encarar com honestidade. E talvez essa fosse a intenção do universo desde o início. Não se trata apenas de unir duas pessoas, mas criando dois indivíduos capazes de amor verdadeiro, juntos ou separados. E, nessa compreensão final, algo dentro dela finalmente se internece. A espera acabou. O medo se dissipa. O sistema nervoso entra em repouso. Ela para de perguntar se ele a escolherá, porque ela já escolheu a si mesma, completamente, calmamente, sem pedir desculpas. E, ironicamente, é nesse momento que ela se torna verdadeiramente inesquecível. Não porque ela o perseguiu, não porque ela tenha sofrido, não porque ela tenha provado seu valor inúmeras vezes, mas porque ela transcendeu a necessidade de. Ela se tornou completa. E quando uma mulher se torna completa, ela não precisa mais implorar por amor ao universo. Ela caminha ao lado da vida com uma serena certeza, sabendo que aquilo que pertence à sua alma jamais exigirá que ela se perca para recebê-lo.